Como previsto, os historiadores, antropólogos, cientistas sociais e etnógrafos amadores que usam e abusam do processo de copia e cola já estão surtando com essa opção da história de fundação do grupo étnico Iorubá. Fica aí que eu te conto mais um pouco. Ifá não é para todo mundo. Ifá é para todo aquele que precisa dele e enquanto precisa dele. Aboru Aboye, ao Zebome e ao Zaburu, de Ifá, de Ami, de Egum e de Orixá. Oromila Jana Ifá Olokun Asorodayo Eleripim Okitibiriti Umpa Ojo Ikuda Oromila Direloni. Um dos maiores problemas do Brasil hoje, se não o maior, se chama analfabetismo funcional. O analfabetismo funcional consiste do indivíduo que lê e não consegue entender o que leu. Tá? Ele não consegue, ele não entende contexto. Tá? Via de regra, esse indivíduo, né, quando começa a tomar noção, né, dessa ideia do analfabetismo, ele meio que começa fazendo isso imitando algum intelectual. Tá? O que ele não entende é que esse processo intelectual, ou dessa imitação que ele faz do intelectual, é que esse indivíduo, já devidamente intelectualizado, ele se baseia em todo um contexto, tá? Para apresentar aquilo que ele está escrevendo, aquilo que ele está dizendo, aquilo que ele está manifestando. E existe um formato, tá? Existem palavras, jargões, formatação de texto, existe todo um processo de formatação que esse indivíduo se utiliza, porque padronizou. Tá? É uma esquemática acadêmica que está ali, padronizou, ele tem que se utilizar daquilo. Mas essa esquemática por si só, ela não torna um indivíduo intelectual. Tá? E é aí onde muita gente se perde. Acredita que imitando essa esquemática ele se tornou um intelectual, né? Quando na verdade não. Ele só está imitando a esquemática. Tá? O texto que está dentro dessa formatação, efetivamente, esse indivíduo lê e não consegue entender nada ali, né? Principalmente no que toca a contexto. Um exemplo, claro, o termo evidência. O termo evidência, ele tem por natureza tornar algo possível no primeiro momento e depois provável num segundo momento, tá? Porque isso não pode ser invertido, né? Tornar algo provável e depois possível, tá? É preciso haver a possibilidade para que você prove a possibilidade. Você não consegue provar o impossível, tá? Dito isso, o termo evidência, né, não é prova. Tá? Ele só torna aquilo que a mente criou, que a mente observou, tá, possível e depois provável. Né? E tem uma quarta partezinha aqui, que é o que vai efetivamente, né, indicar, né, aquilo que entre duas opções é a mais provável. Tá? Saindo daí,
Tudo isso a gente está no campo intelectual ainda, tá? Saindo daí, vai ser pro mundo real, para ver se aquilo materializa. É assim que funciona o processo. E aí a gente tem um problema com esses amadores que eu chamo a atenção no início do texto, do vídeo, perdão. Esses amadores, eles não conhecem esse processo e, via de regra, né, esses indivíduos, né, e aqui eu vou falar direto para o crente ou para o adepto, né, do culto de Ifá, de Orixá, de Egum, de Ami, via de regra esse indivíduo, ele tenta imitar, né, ou ele imita o antropólogo, o etnólogo, o historiador, né, o cientista social, no sentido de não se deixar contaminar por questões que ele já conhece, né? Ou não deixar a pesquisa dele ser contaminada por questões que ele já conhece. Só que aí tem um problema. Se o cara é adepto, se o indivíduo é adepto do culto, ele é crente, né? Então ele carrega informações, né, que um profissional desse não tem. Ele já tem informação privilegiada, materializável, tá? E aí isso se chama de conhecimento empírico, ele já tem o conhecimento empírico, então é óbvio, tá? É mais do que óbvio, né? Chega a ser irritantemente lógico ter que dizer para essas pessoas que esse conhecimento empírico dele vai influenciar na pesquisa, né? Ele queira ou não, vai influenciar. E o indivíduo que faz muita força para que essa influência não exerça, não seja exercida na pesquisa dele, ele cria problemas conceituais muito piores, né, do que aqueles que já estão contidos na própria pesquisa. Tá? Isso é só para a gente começar a conversar. Continuando essa conversa, o que eu observo é o seguinte, tá? É até meio que uma confusão mental das pessoas, né? Que eles são crentes, eles são adeptos, querem se mostrar ou se comportar ou imitar um cientista, né, que tem que estar alheio, né, a essas questões de ordem mágica, metafísica, extraordinária, como você queira chamar, né? Mas no mesmo tempo, tá? No mesmo momento, essas pessoas pegam as informações vindas de nativos, tá? E meio que não interpretam, não fazem juízo de valor, né, a respeito daquilo. Eles colocam a coisa da seguinte maneira: foi o nativo que falou, então é isso. Tá? É óbvio, né, que aquilo que o nativo está falando tem um peso, né? Mas isso não significa verdade absoluta. Tá? Eles partem do princípio de que aquilo ali é inquestionável. Quando você, dentro da sua pesquisa, tá? E aqui de qualquer povo, não é só do povo iorubá não, dentro da sua pesquisa você encontra vários nativos falando várias coisas diferentes, né? Algumas dessas você encontra contexto, tá? O cara muda uma expressão, muda o contexto, muda uma frase ou palavra ou outra, né? Mas você encontra ali um denominador comum. Outros são diametralmente opostos às informações. Tá? E como é que lida com isso? Tá? Esses indivíduos amadores, né, eles lidam com isso, né, com base na conveniência. Tá? Eles têm uma ideia pré-concebida, né, e vão seguindo, tá, a pesquisa deles atrás disso, né, atrás de ratificar a ideia pré-concebida, né, o que é um problema, porque você pode estar perpetuando uma mentira, você pode estar perpetuando algo falso, você pode estar induzindo pessoas a erro, perpetuando um erro. Tá? Tudo porque você não decide se você é cientista, se você é crente, se você é os dois juntos,
né? Se você ora um, ora é outro, ora é os dois. Você não tem essa decisão. Tá? Você não tem compromisso com verdade. Tá? Você tem compromisso com a sua conveniência, com aquilo que lhe apetece. Tá? Isso é mais um ponto aí a ser observado. Para você que está começando agora com essa história de pesquisa, história, coisa e tal, fica ligado, né, nesses movimentos psicológicos. Né? Isso aí envolve psicologia. Ainda pelo viés psicológico, vamos fazer uma análise rápida aqui, tá? desse post, né, que gerou essa anomalia por parte desses amadores mencionados. A primeira informação que se tem a respeito de história iorubá, nossa primeira referência, tá? É sem sombra de dúvida, né, o mito da criação iorubá. A gente já conhece, já foi apresentado aqui, né, a timeline desse processo. E já observamos, né, que o mito da criação iorubá, ele é concebido, né, no momento atual, tá? Na época atual, ou depois de Cristo. Tá? Século XII ou XIII depois de Cristo. E quando você observa, né, aquilo que eu chamo a atenção lá no primeiro vídeo, a semelhança, tá, entre a Gênese iorubá e a Gênese dos hebreus, né, a gente já meio que evidencia ou torna possível, tá, que a Gênese do hebreu tenha influenciado a Gênese iorubá. Tá? Com aquela história de antes de nós não havia nada. Diga-se, eu sempre questionei essa história dos hebreus. Tá? Mas isso entra no contexto, no conceito de mundo, tá? Que eu pretendo falar ainda nessa série. Mas tudo bem, vamos lá. Então, observando aí que existe, né, essa possível, tá, influência, e hoje, né, vendo que a ideia de um vale do Ifé, vale de Ifé, né, antes de Iorubá, antes de Orixá, antes dessa história toda, não é nada difícil de entender, né, e mais, tá? Vendo que a tal Gênese, né, a tal mitologia, tá, ela está de alguma maneira contando a história da inserção do estrangeiro, né, mas de alguma maneira chamando ou puxando a sardinha, puxando a brasa para a sardinha do estrangeiro. Tá? Então você tem duas situações aqui. Tá? A primeira é a contação de história efetiva, o que é positivo. Né? Eles estão contando a história deles. Né? Mas é aquele negócio, né? Conta a história quem ganha a guerra. Né? E por todos os indícios, o estrangeiro e o grupo que se aliou a ele ganhou a guerra. Então eles contaram a história, e contaram a história da perspectiva deles. Tá? Mas isso não anula, né? De maneira alguma não anula, tá, os remanescentes, né? Que com a difusão da informação promovida pela internet começaram a falar. E já estão, olha só, são nativos, né, criticando aquilo que aconteceu lá na frente. Né? Olha, o que o povo iorubá está falando aí, eu não me considero filho de Odudu e nem iorubá, né? Os motivos já foram dados. E o que esse pessoal está falando aí, está faltando aí um pedaço dessa história. Né? São eles que estão dizendo isso. Eu não estou dizendo nada. Né? Eu só estudo. Tá? E o que acontece aqui? Tá? O processo da ideia fixa. Tá? O indivíduo brasileiro, né, ele já aderiu à mitologia, à Gênese, né, ainda com essas semelhanças, né, com outro grupo, eles já aderiram a isso. Né? Então eles ficam procurando ali afirmar aquilo, ratificar aquilo. Né? A minha entidade ali presente ali é a maior, né? Não tem nada maior que aquilo, coisa e tal. Quando a gente já viu, na verdade, né, que o Obatalá, por exemplo, né,
o termo Oxa, tá? É o mais próximo, é a informação mais próxima, né? e que avançou no tempo, né? Que tem a ver com branco, com brancura, é a informação fundamental a respeito dessa entidade. Tá? Tudo que vem depois me parece, né? Tem aí suas interpretações, seus processos de incultura, tá? ou uma construção, né, que ia beneficiar esse ou aquele grupo. Tá? A entidade efetiva, Oxa, tá? De real, né, e ali comprovado, né, a gente só tem a história do branco, ponto final. Tá? Eu já me questiono hoje, tá? Observando aí essa história de Obatalá, né, e uma esposa mítica, tá? Se isso já está contido lá no nativo, tá? Do grupo de Obatalá, do Zibô. Tem que ir lá perguntar essa gente, né? Já existe essa esposa mítica ou ela foi dada para ele, ou Obatalá foi casado depois? Tá? Porque, pelo que tudo indica, Obatalá foi casado depois. Né? Oxa, que virou Oxa-Inlá, que virou Obatalá, ele foi casado depois. Tá? Então é preciso esse senso crítico. Tá? Eu fui até chamado a atenção aqui que eu estou tirando o brilho e a magia da história. Né? E eu repliquei da seguinte maneira, olha, aquilo que tem brilho e magias próprias, né? Isso ninguém tira. Né? Se está sendo retirado porque não tem brilho nem magia nenhuma, aquilo ali foi colocado, é purpurina, você sopra e vai embora. Tá? Esse vídeo ele faz parte, né, da contação de história, mas eu precisava fazer esse adendo, é um vídeo adendo, né? Ele vai entrar até como parte integrante da sequência, mas o final eu vou contar no próximo. Tá? Fica aí que vai ficar muito bom.